João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim.
Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Queridos espectadores, vamos fazer um estudo dessa palavra que nós acabamos de ouvir, do capítulo 5 de João. Aqui no capítulo 5 de João, queridos, nós vamos ver o Senhor Jesus dar um discurso, dar uma palavra exortativa, uma palavra de ensino para a religião, para os religiosos, colocando eles dentro da negativa que eles fizeram, dentro da postura negativa que eles fizeram em receber o Senhor Jesus. Então nós vemos, e tudo isso começa, essa posição que o Senhor Jesus, desse embate que o Senhor Jesus promove com o grupo religioso, na cura de um homem que estava enfermo, né? Jazia num leito paralítico há 38 anos. Então, toda a história começa o seguinte: o Senhor Jesus ele foi até Jerusalém para uma festa, a chamada festa dos judeus, né? A festa que eles promoviam lá em Jerusalém. E diz que quando o Senhor Jesus chegou no templo, ele não foi, porque o templo de Jerusalém tem os compartimentos onde ficam as ovelhas, tem os compartimentos onde ficam os estudiosos, onde ficam os escribas e os entendidos da lei. O Senhor Jesus não foi para esse comportamento onde ficavam os escribas. Ele diz que ele foi para o pórtico das ovelhas, onde ficava o povo. E nesse pórtico das ovelhas, onde ficava o povo, ele foi para o lugar onde estavam as pessoas, onde jazia uma grande multidão, relato, faço questão de frisar, jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porque ali existia um tanque que havia uma crença que quando a água daquele tanque se movia, significava que o anjo tocou naquela água e o primeiro que tocar naquela água seria curado. Era curado. Queridos, aqui o Senhor Jesus, primeiro contato que nós temos dessa verdade, primeiro contato, o Senhor Jesus não foi buscar o lugar onde estavam os entendidos. Ele não foi buscar naquele templo o lugar onde estavam os escribas, os entendidos, aqueles que lideravam. Ele não buscou a liderança. Ele foi buscar, querido, os pequeninos. Ele foi para o lugar onde ninguém ia. Ele foi para o lugar onde aqueles entendidos não iam. Por quê? O lugar onde estava ali uma grande multidão, onde estava o flagelo humano, onde estavam as pessoas que estavam ali sofrendo com dor. Esse é o lugar que o Senhor Jesus procurou. Procurou aqueles pequeninos que precisavam de um socorro. E diz a palavra que ele, chegando ali, ele se deparou com um homem que estava há 38 anos, jazia sobre uma cama. Imagina a situação desse homem há 38 anos, paralítico, enfermo. E o Senhor Jesus, olhando aquele homem, chegou até ele e fez uma pergunta que é tremenda para nós. Primeiro, a demonstração do amor dele em se compadecer com esse povo e até o meio deles. Ele foi lá buscar aqueles pequeninos. Primeiro, essa postura amorosa do nosso Deus, com a presença do Senhor Jesus, de vir e buscar aqueles que precisam, que necessitavam, né? Aqueles que precisavam de um socorro. E o Senhor Jesus chegando ali num sábado,
naquele lugar, para a festa, ele foi para esse lugar. Ele não foi comemorar na festa, ele não foi para o oba-oba, ele foi para aquele ambiente de dor, aquele ambiente de sofrimento, aquele ambiente de falta de esperança. Que a esperança daqueles ali era um momento que nem sabia qual é o horário e qual o dia, em que o anjo ia tocar na água e os mais espertos iam e arrojavam sobre aquela água para ser curado. Querido, isso tem um significado para nossas vidas, porque esse mover da água e esse tanque, ele surtiu o efeito e ele fez sobre aquela situação em Jerusalém até o Senhor Jesus. Porque hoje não se ouve mais falar desse tanque. Ninguém fala-se mais num tanque onde a água move e um anjo toca nessa água e se promove cura das pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque a partir da hora em que o Senhor Jesus se apresentou naquele lugar chamado, em hebreu chamava Betesda, que tem 5 alpendres, né? As portas das ovelhas, né? Lá no templo. A partir desse momento que o Senhor Jesus se apresentou naquele lugar, querido, mudou a história da humanidade. O homem que jazia em leitos, o homem que sofre, essa grande multidão que sofre de enfermos, de cegos, de mancos, hoje, queridos, pode tocar no Senhor Jesus. Ele se faz presente em nossa vida. Ele é um Deus presente, assim como ele se apresentou naquele lugar. E ele se apresentou naquele lugar, ele buscou um homem de 38 anos que sofria, que jazia sobre um leito. E naquele momento, ele chegou para aquele homem e virou: queres ser curado? E assim a palavra que é lançada hoje, queridos. Assim é o nosso Deus hoje se apresentando através da palavra viva que é manifesta sobre a vida dos homens hoje, que é pregado nas igrejas, que é pregado na televisão, que é pregado através do rádio. A palavra de Deus está sendo amplamente divulgada sobre a terra hoje, né? Através da mídia, através da televisão. Essa palavra hoje é divulgada em todos os cantos do mundo, em todos os lugares, até mesmo nos lugares onde a igreja é perseguida, há um povo lá determinado para anunciar essa palavra. É o Senhor Jesus se apresentando, é o Senhor Jesus se movendo através da igreja. Queres ser curado? E aí aquele homem, ainda não entendendo quem é que estava ali, aquele homem recebeu essa palavra, ele podia já dar o sim ali imediato, mas não. O que ele fez foi lamentar da situação dele, daquele período dele ali, que ele estava jazendo, que ele jazia sobre aquele leito. O que ele fez foi reclamar das pessoas, foi se lamentar que ninguém ajuda ele. Assim são hoje, na nossa cotidiano de hoje, nós vemos a postura dos enfermos nessa mesma posição, né? Quando se apresentam, quando a igreja se apresenta diante dele, trazendo a palavra de Deus, trazendo o mover de Deus, eles não estão atentos a essa chamada, né? A presença do Deus vivo através do vaso que hoje se usa, que é a igreja do Senhor. Então, nessa presença, o homem ainda volta-se para si e fica reclamando, se lamentando das coisas que estão acontecendo. É porque ninguém me leva até o tanque, porque na hora que o anjo toca da água, ninguém me leva, se lamentando. E aí, quando ele começou a dar essa reclamação, dizendo, o Senhor Jesus não se ateve a isso. Aqui é a manifestação do poder do Senhor, querido. Independente. Por isso que nós temos que estar atento a esse ensino que o Senhor Jesus dá. Porque quando esse homem lançou a palavra negativa dele, né, de se lamentar, reclamando da circunstância que ele vivia, se lamentando, nós não temos que ficar trazendo essas palavras para dentro do nosso coração. Porque isso é um laço para diminuir a nossa fé, para diminuir o poder de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que vão receber essa graça. E aí o Senhor Jesus, então, não se ateve a essas palavras negativas dele. A palavra do Senhor Jesus, logo em seguida da lamentação desse homem, ele chegou para aquele homem e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele já deu a ordem, querido. Ele não ficou preocupado com aquele coração negativo, ele não ficou preocupado com aquela postura negativa daquele homem que estava ali, num sofrimento de longo tempo, de 38 anos. E aí aquele homem, imediatamente, ele foi curado.
A palavra diz que aquele homem ficou são, e o Senhor Jesus, quando deu a ordem, levanta, toma o teu leito e anda, aquele homem imediatamente recebeu a ordem, porque ele sentiu o vigor nas pernas dele, sentiu o vigor no físico dele, o poder de Deus sobre a natureza dele, sobre a musculatura, sobre os ossos, sobre os nervos, sobre o vaso, os vasos sanguíneos, e aquele homem com aquela restauração, ele obedeceu a ordem do Senhor Jesus, pegou o leito dele e andou. E o Senhor Jesus se retirou, porque ali existia uma multidão de pessoas. E nós vemos aqui, querido, um gesto tremendo do Senhor Jesus. Porque a palavra diz que ali existia uma grande multidão. Nós vamos tirar um ensino tremendo disso. Porque o Senhor Jesus poderia chegar ali, ele como o Deus vivo, o Deus que se fez carne, ele podia chegar no meio daquele local e virar para aquela multidão e falar, olha, aqui estou eu, né? Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Messias, o chamado, e curar todos. Mas o nosso Deus, querido, ele não é sensacionalista. Ele não está preocupado com a mídia, o marketing, né? Que muitas vezes faz do ser humano escravo, né? Faz a tendência do homem ir buscar esse marketing pessoal, de trazer para si toda a glória, de trazer para si todo o louvor dos homens. E o Senhor Jesus, pelo contrário, queridos, ele não procurou esse sensacionalismo. Ele não trouxe para ele todo o louvor dos homens. Pelo contrário, ele fez essa ação de trazer a cura para aquele homem e se misturou na multidão e se deslocou da multidão. Que o homem não permitiu nem o tempo do homem perguntar: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Não deu nem tempo, o homem nem ficou nem sabendo quem era ele. Né? O homem não ficou nem sabendo, o homem pegou o leite. Primeiro o homem ficou maravilhado com a situação que ele estava vivendo. E ele então, vivendo aquele momento, né, de cura, de alegria, de exaltação, de poder pegar seu leite e andar, ele despercebeu o detalhe que o Senhor Jesus saiu no meio da multidão. E ele perdeu a oportunidade de conversar com o Senhor Jesus. Querido, isso aqui é um fato importante, porque nós temos que entender que o Senhor Jesus veio do céu, principalmente, ele costuma dizer, que ele diz que ele veio para salvar o homem. E essa salvação, querido, não diz respeito simplesmente de libertar um corpo de doença, mas a salvação diz respeito a levar um corpo para o céu. É uma proposta maravilhosa de vida eterna. Ele falou que eu vim para trazer vida e vida em abundante. Em abundância, a vida é uma vida proposta para viver uma eternidade. Esses sinais, essas maravilhas que o Senhor Jesus mostrou, é para que as pessoas crescem nele. Para as pessoas que estivessem ali vendo e podiam crer na presença desse Deus vivo que tem uma palavra de salvação. Entendeu? Mas o alvo dele é trazer salvação. Porque quando aconteceu isso, querido, nós vamos entender o significado dessa perda momentânea que esse homem teve do contato com o Senhor Jesus, diz respeito ao seguinte: porque quando esse homem pegou o leito, ele estava transitando no meio do povo, ele não sabia que era o Senhor Jesus que tinha curado ele. E os fariseus religiosos olharam aquele homem vendo ele carregar o leito, foram lá chamar a atenção dele, porque não era permitido no sábado carregar leito. O homem não podia fazer nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de trabalho. E aquele homem estava carregando o leito. E chegou lá, foi chamar a atenção dele, porque ele estava carregando o leito. E aí aquele homem virou e perguntou, e aquele homem, então, para se defender da acusação dos fariseus que estavam ali, por que você está carregando o leito? E aquele homem era um fariseu, tanto é que ele estava dentro do templo, ele era um religioso, ele obedecia a lei mosaica, ele estava dentro de uma estrutura de obediência às leis. Então ele, para se defender, ele jogou o peso daquela situação para o Senhor Jesus. Ele falou: mas foi o homem que me curou e que me mandou carregar o leito. Ele tirou dele aquele momento, a responsabilidade daquele momento, e transferiu a responsabilidade para o Senhor Jesus. E aí os fariseus chegaram: mas quem é esse homem? Aí o homem não sabia responder, porque não sabia quem era a identidade. E aquele homem continuou transitando ali, e o Senhor Jesus também no templo. E em um certo momento, o Senhor Jesus encontrou com ele no templo.
E aí o Senhor Jesus chamou ele e falou, olha, eis aquele que recebeu a cura, que recebeu a graça. E virou para ele e falou, agora cuidado, cuidado, para que não te venha, cuidado, não peques, vá e não peques mais, para que coisa pior não venha acontecer contigo. Querido, isso é muito importante nós termos esse entendimento, porque muitas pessoas buscam o Senhor Jesus para buscar pelos sinais, buscar uma cura, né? Buscam uma bênção, e o que nós temos que estar atento não é simplesmente receber essa bênção, porque muitas vezes essa bênção vem, como o Senhor Jesus falou, né? Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. E nós vemos na vida de muitas pessoas que recebem a graça de Deus, recebem uma bênção de Deus, nós conhecemos testemunho de pessoas que voltam a viver uma situação pior do que era a enfermidade que tinha passado antes da cura. Então, queridos, é esse poder que nós temos que entender que vem do céu. Primeiro que o Senhor Jesus não se agrada, o nosso Deus não se agrada em condenar ninguém. Ele não quer que ninguém se perca. Ele veio para trazer a cura e a salvação, mas principalmente, querido, para nos levar para uma eternidade. Principalmente para nos levar a uma comunhão com Ele. E aí que nós temos que estar atentos, porque há uma volúpia, há um mover de busca de sinais, de busca de maravilhas. Quando o maior sinal que nós temos em buscar em nosso Deus é o selo do Espírito Santo em nosso coração, querido. A marca de Deus dentro do nosso coração. As promessas de Deus dentro do nosso coração. Porque o Senhor Jesus diz que essa água, que é uma água que jorra dentro de nós, é uma fonte que jorra dentro de nós para a eternidade. Por isso que no capítulo anterior, ele falou de uma água que flui do nosso coração, que jorra para a eternidade. É uma água que jorra, querido. O nosso corpo, ele é como erva, né? Nós não temos que estar buscando e achar que o poder de Deus simplesmente se restringe a uma cura através do corpo físico. Porque esse corpo é como erva. Ele nasce, cresce, floresce, envelhece e seca, né? E existe um limite de vida para esse corpo. Né? O limite é de 70, 80 anos, o que passar disso é enfado e cansaço. Então nós não temos que estar nessa visão de buscar simplesmente os sinais. O maior sinal que nós temos que buscar, querido, é o Senhor Jesus dentro do nosso coração. É essa palavra escrita em nosso coração. Em seguida, quando esse homem identificou o Senhor Jesus, ele foi correndo avisar os fariseus quem é que tinha curado ele. Por quê, querido? Porque o coração desse homem era religioso. Ele estava preocupado em agradar a homens. Ele tinha que dar satisfação para os fariseus. Ele estava preocupado em dar satisfação para os religiosos. Ele não preocupou com aquilo que o Senhor Jesus tinha feito com ele, e o que representava o Senhor Jesus na vida dos homens, que representa Jesus na nossa vida. Ele não estava preocupado com isso. Ele ficou preocupado em atender à liderança religiosa do mundo que ele vivia. E aí então os fariseus foram ter com o Senhor Jesus. E chegou lá bravo, porque o Senhor Jesus operou um milagre no sábado. E aí o Senhor Jesus dá uma palavra tremenda para eles, que vira para eles e fala o seguinte: olha, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Assim como meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E aí João descreve, querido, o sentimento desses religiosos. Porque o sentimento desses religiosos era de matar o Senhor Jesus. O alvo deles era matar o Senhor Jesus. E aí, então, eles... E por que eles queriam matar o Senhor Jesus? Primeiro, porque o Senhor Jesus se apresentava. O Senhor Jesus se apresentava como o Senhor do sábado. Ele exercia o trabalho, ele exercia todo o mover de cura e pregando a palavra para a multidão. Né? Ele não estava restrito ao dia ou à hora. Não, ele estava restrito à necessidade da pessoa. Ele não estava olhando o tempo, ele olhava o coração do homem. Ele olhava a necessidade, o clamor, a dor do ser humano. Não tinha dia para isso. Não tinha dia para ele fazer o bem. Então é isso que ele exercia. Por isso que ele dizia que ele era o Senhor do sábado. Porque todos os dias tem que se fazer o bem. Nós não temos que descansar um dia e deixar de fazer um bem. E é isso que o Senhor Jesus demonstrava para eles. E aí eles ficaram mais irados ainda quando o Senhor Jesus falou que o pai dele trabalhava, né? Identificando como o pai, a pessoa íntima no coração dele.
E aí os fariseus ainda ficaram mais revoltados ainda, porque ele tratava que Deus de Pai e se mostrava como se fosse Deus, como Filho de Deus. Eles ficaram mais revoltados ainda. E o Senhor Jesus então faz um discurso a eles, querido. Dá uma palavra para os religiosos, que é uma palavra que é tremenda para nós entendermos, não na posição em que esses religiosos estavam, mas nós entendemos o que significa, querido. Qual é a posição que nosso Deus espera de nós? Qual é o pensamento dele a nosso respeito? É isso que nós temos que entender. Essa análise que nós vamos fazer agora, querido, é uma análise do que Deus pensa a respeito da posição do homem que quer servir a ele. Então Jesus diz, vocês procuram matar-me, né? Porque ele operava esses milagres no sábado e por dizer que era filho de Deus. E Jesus então disse, olha, na verdade, em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha só que coisa tremenda, querido. Olha só que ensino maravilhoso diante do contexto daquilo que nós vivemos hoje, através da operação do anticristo, da operação dos falsos profetas. Isso que nós temos, esse é um ensino tremendo para nossas vidas. Porque ele diz, olha, o filho não faz nada se não vier para o pai. Ele, quer dizer, ele não chamando para ele a glória. Ele não está chamando para ele o poder de estar executando os milagres, os sinais. Ele diz, olha, eu não posso fazer nada se não for pelo meu pai. Né? Ele diz, na verdade, eu digo que por mim mesmo, por si mesmo, o filho por si mesmo, não pode fazer alguma coisa se não vier do pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Quer dizer, toda a operação de milagre, todos os sinais que foi manifesta na vida e no ministério do Senhor Jesus, veio do céu, querido. Veio do céu. É uma comunhão, é uma unidade. E assim tem que ser com nossas vidas. Tem que haver uma unidade nessa relação. E toda a glória e toda a honra é de Deus, é dele, ele que é o Pai das luzes, ele que determina as coisas. Por isso que o Senhor Jesus falou, o filho não pode fazer nada se não vier do Pai. Depois ele diz, olha, o Pai ama o Filho. E por que ele diz isso? Qual é a manifestação do amor do Pai pelo Filho? Porque o Senhor Jesus conclui, olha, o Pai ama o Filho. Como é essa demonstração de amor? Porque o Pai mostra tudo o que faz. Sabe o que é isso, querido? Isso se chama revelação. É Deus mostrando, descortinando os mistérios do céu para a tua vida. Ele abrindo, mostrando para você qual é o caminho. Então, essa é a manifestação do amor do Pai pelo Filho. Quando ele mostra tudo. Olha, o Senhor Jesus diz, olha, o Pai ama o Filho, por quê? Porque ele mostra tudo o que faz. E ele mostrará ainda maiores obras do que essa, porque vós maravilheis, para que vos maravilheis. Então, toda operação do milagre, a operação sobrenatural da presença de Deus nas vidas dos homens, é para que o homem se impacte, para que possa crer. Né? Então, essa deliberação do céu para a vida dos homens, que as maravilhas, os sinais vão ser manifestos, para que o homem possa crer, mas não que nós temos que endeusar as maravilhas e através daqueles que operam o milagre. Não, querido. Mas é para que nós possamos ver a manifestação desse Deus poderoso que age na vida dos homens. E assim ele diz, ele conclui, assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim o Filho também vivifica aqueles que ele quer. Compreende? Aqui, querido, está claro que há uma escolha. Há uma escolha. Entendeu? Há uns escolhidos. O Senhor Jesus diz, ele, filho, ele vai vivificar quem ele quer. E como é que ele vivifica, querido? Ele vivifica aqueles que estão mortos. Aqueles que estão mortos no pecado. Aqueles que estão mortos no engano, na tristeza, na operação da carne, vivendo as condições da carne. E o Senhor Jesus vem e traz, ressuscita como? Através da fé, ele traz para a vida. Então ele diz que assim como o Pai ressuscita os mortos, ele também ressuscita o morto. E como é que ele ressuscita o morto, querido? Dessa condição. Eu sou um exemplo disso, que eu vivia nessa condição de pecado. E dou glória a Deus por um dia ter a oportunidade de ter esse contato, de poder ter a visão de ver a luz que veio ao mundo e ter essa visão para me poder sair dessa condição de morte. Sair dessa condição de morte na qual vivia e poder viver essa palavra que é
poderosa para levar para a vida eterna. Querido, e nós vamos entender isso, querido, que o Senhor Jesus explica muito bem essa condição, porque nós, homens, somos voltados à questão de olhar estar observando o testemunho daqueles que são sofredores, daqueles que carregam cruz, daqueles que passaram por situações de opróbrio, de vergonha, de derrota. E Deus levantou do monturo essas pessoas que estavam lá perdidas, né, mas dentro de um processo de degradação humana, e traz para o lugar de vitória. O homem quer ver isso. O homem, o ser humano quer ver essa operação, de chegar, de se deparar com um testemunho de pessoas que estão numa situação de miséria total, de desgraça, e a mão de Deus vai e levanta. Deus faz isso, querido. Deus faz isso. Mas não é só dessa maneira que ele opera. É isso que o Senhor Jesus vai falar aqui para nós, vai dar um ensino. Não é só dessa maneira. O Senhor Jesus diz, querido, aqui ele dá esse ensino para esses homens que estavam abordando, ele diz o seguinte, olha, o pai honra o filho, nós vamos entender essa situação agora. O pai ama o filho, honram para que todos honrem o filho, para que honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que enviou. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que nós estamos falando. Ele veio vivificar aquele que estava morto. Como, querido? No pecado. E como nós vamos transformar em vida? Por essa palavra. E nós cremos nessa palavra. É esse o testemunho que o Senhor Jesus quer, porque ele vai falar a respeito do testemunho. Ele diz, olha, eu não aceito testemunho de homens. Eu não aceito testemunho de homem. O que é testemunho de homem? É um homem que traz o testemunho para si próprio, que traz a exaltação e a glória de Deus, que experimenta o poder de Deus pela fé, mas traz a glória para si. Jesus falou que não aceita esse testemunho. Ele aceita o testemunho porque ele diz, olha, eu dou testemunho do meu Pai, né? Porque eu faço aquilo que ele pediu para mim fazer. Eu faço aquilo que ele pediu, que ele me enviou para fazer a obra. E ele diz, o testemunho que eu dou é um testemunho maior do que João Batista. Ele falou, vocês foram lá no deserto buscar testemunho de João Batista, e lá no deserto vocês queriam o quê? Ver João Batista, ver o testemunho de João Batista? E João Batista deu o testemunho, né, da luz, que sou eu, né? Por isso que eu tenho o maior testemunho que João Batista. Essa palavra é o Senhor Jesus dizendo aos fariseus. Eu tenho um testemunho maior do que o dele, porque a obra que o Pai me mandou a realizar é maior. E esse testemunho que eu dou, não para mim, porque eu não tenho que dar testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de si mesmo não vale, esse testemunho não vale. Mas eu dou testemunho daquele que me enviou a realizar essas obras. Então ele se coloca, querido, numa posição de vaso, né? Ele, o próprio Deus vivo na carne. Isso é importante para nós, querido. Nós entendemos que a carne não vale nada. A carne é vaso. O nosso Deus, quando se fez carne, quando ele habitou entre nós em carne, através da palavra viva, ele não valorizou essa carne. Ele não valorizou ele, né, como carne. Pelo contrário, ele diz, eu vim para servir, eu vim para ser servo. É essa posição do Filho de Deus habitando em carne. E quando nós estivermos habitando nessa carne, querido, nós não podemos exaltar essa carne. Essa carne não tem que sobrepor a condição sobre o mundo, porque isso é a postura do mundo. O mundo é que as pessoas fazem maiores. Um quer ser maior, um quer governar o outro. Isso é no mundo. No reino de Deus, é a posição de vaso, é a posição de servo. É isso que o Senhor Jesus está ensinando, falando para os fariseus. Está mostrando para eles qual é a diferença, querido. Qual a diferença dessa postura religiosa deles querer ser líderes, né? Quererem mandar no povo e querer delegar a palavra de Deus através de ensino que é de preceitos de homem. É isso que o Senhor Jesus está demonstrando para aqueles homens. Qual é a diferença de nós termos o entendimento de qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E aí o Senhor Jesus, então, dá esse ensino do testemunho, do qual o testemunho que nós temos que dar, querido. Essa palavra é tremenda para nós entendermos. Porque quando ele falou para os fariseus, falando de si, ele dá um ensino para nós, né? Porque ele diz, não vos maravilheis isso, essa palavra, porque vem a hora em que todos
que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição e condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas eu ouço e assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É isso, querido. O Senhor Jesus, ele dá um ensino para nós. Assim como ele falou para os fariseus, olha, o que eu faço? Eu ouço e julgo conforme a palavra, e faço conforme a palavra. Esse tem que ser o nosso testemunho. Nosso testemunho tem que ser nisso, querido. Nós temos que agir e fazer conforme a palavra. Nós vamos ouvir a palavra. E conforme a palavra diz que nós vamos dar esse testemunho. E ele diz, quando você dá esse testemunho, conforme a palavra de Deus, você está agindo na justiça. Você está agindo na justiça de Deus. Se você está agindo conforme aquilo que o Senhor Jesus falou, querido, conforme a palavra, a ordenança do Senhor Jesus sobre nossas vidas, você está fazendo a vontade do Pai. E se você está fazendo a vontade do Pai, você está fazendo o bem. Então, por isso que ele diz, olha, ele diz que vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos. Mas só que vai levantar dois tipos de pessoas. É essa pregação poderosa que nós temos que entender, queridos. Que a igreja tem que entender. Né? Porque há um contexto que o mundo faz da bondade de Deus, que Deus é cego, Deus não olha a maldade dos homens, que Deus é bom incondicionalmente. Que Deus faz, basta você fazer o que for, que Deus perdoa tudo. Querido, não é assim. Não é assim. Porque se nós negarmos a Jesus, nós estamos negando o Pai. O Senhor Jesus disse que se nós não honrarmos o Senhor Jesus, o que é honrar o Senhor Jesus? É você crer nele, querido. E como é que é crer no Senhor Jesus? É você obedecer o que ele fala. Assim como ele falou para aquele homem que estava 38 anos, jazia, paralítico sob um leito, falou, olha, vá, não peques, para que coisa pior não te aconteça. Entendeu? Por isso o Senhor Jesus falou para Maria Madalena, vá e não peques mais. O Senhor Jesus veio para o pecador, meu querido. Jesus veio para aquele que precisa de salvação, daqueles que precisam, que querem ter a vida com Deus, que quer sair desse lugar de sofrimento e de angústia, que quer ter um socorro. Ele é um socorro presente em nossas vidas. E aí, querido, ele dá um exemplo, falando a respeito dessa ressurreição. Dessa ressurreição vai se levantar dois tipos de pessoas. Vai se levantar aquele que fez o bem e aquele que fez o mal. E o que é aquele que fez o bem? Aquele que fez o bem é aquele que obedeceu, é aquele que creu. Não é pelos nossos atos, não é pela nossa deliberação de nossos atos, de nós fazermos isso ou aquilo, não, querido. É a obediência da palavra. Fazer o bem aqui é isso que o Senhor Jesus falou, olha, eu ouço e assim julgo, quer dizer, eu ouço e assim direciono minha vida. Eu ouço o que o Pai fala, eu aprendo com o que o Pai fala e assim eu determino a minha vida, assim eu julgo. E quando eu faço isso, o meu juízo é justo. Então, esses que têm um juízo justo, que andou em conformidade à vontade do Pai, é que vai se levantar na ressurreição para a vida. Que vai se levantar para a vida. E ele diz, ressurreição para o dia da ressurreição de vida. Mas o que fizerem mal, que é o que fizerem mal, querido? É aquele que ouviu a palavra e não obedeceu. É aquele que não quis ouvir a palavra. Esse é o que fez mal. E quando faz o mal, a ressurreição vai para o dia da ressurreição, mas para a condenação. Esse é um ensino poderoso que o Senhor Jesus falou, querido. E essa palavra, ele não falou para o mundo, ele não falou para os incrédulos, ele falou para a igreja. Ele falou para aquela igreja que vivia esse momento. Ele falou para, olha, vai levantar, vai chegar o dia da ressurreição, para nós estarmos atentos a essa verdade, querido. O Senhor Jesus disse que ele não dá o testemunho dele mesmo. O testemunho que ele dá, ele diz, ó, o meu testemunho é verdadeiro, né? Porque há aqueles, ele diz, há outros que testificam de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Esse versículo fala a respeito de nós, fala a respeito de nossa vida, porque nós damos o testemunho do Senhor Jesus. Fala, olha, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Querido, é isso que nós temos que nos pautar. Nesse testemunho
verdadeiro que o Senhor Jesus representa em nossas vidas. Porque isso, querido, qual é a marca disso? É aquilo que eu estava falando, que nós estamos atentos, nós estamos observando a operação do milagre e ver da situação de miséria que Deus tira algumas pessoas. Mas não é assim que nós temos que olhar, né? Deus opera dessa maneira, mas Deus opera também pegando homens e mulheres que têm uma posição de vida, mas que dá o testemunho não dele, não da vida dele, mas dá o testemunho de fé. É isso que ele está falando nesse versículo. Nós damos testemunho de fé daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida e o que ele representa para nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando testemunho da verdade de Deus. Quando você se prontifica a fazer isso, queridos. Então eu quero dar uma palavra para você, né? Que tem essa palavra voltada no teu coração, tem a chamada para dar esse testemunho de verdade do Senhor Jesus. Quero dizer a você, querido, você não precisa passar por uma situação de miséria total, de monturo, de desgraça, para Deus te resgatar, para você poder dar esse testemunho diante dos homens. Não, querido. O que Deus espera de você, o que Deus espera é que você dê o testemunho do amor dele no teu coração. Ele te chamou da maneira, condição que você está. É nessa condição, querido, que ele quer fazer a obra dele seja manifesta. Que você dê o testemunho dessa verdade diante dos homens, o testemunho de fé que você tem na palavra. Você não precisa passar por uma posição, você não precisa passar por situações de vida e morte, de testemunho de vida e morte. Não, alguns têm esse testemunho, mas ele diz que outros não. Esses outros, muitas vezes, é a nossa condição, de nós não precisarmos ter saído desse lugar de monturo, de desgraça, de entre vida e morte, de corredor de morte. Como os muitos só conseguem enxergar o Senhor Jesus na miséria, na desgraça, depois de ter passado uma situação de UTI entre a vida e morte, no corredor da morte. Não, querido, não é esse exemplo. O amor de Deus não está só nessa condição. O amor de Deus está na condição do amor dele incondicional. Ele te chamou na condição que você está, se você estiver no lugar que você esteja, não importa o lugar que você esteja, o que ele quer é que você dê o testemunho de fé que você tem no coração, de você reconhecer o Senhor Jesus e conhecer essa palavra de libertação. Porque João Batista deu esse testemunho na condição que ele tinha, né, da verdade do Senhor. Ele falou que o Senhor João Batista tinha esse testemunho, mas o testemunho do Senhor Jesus é maior por causa disso. Por que o testemunho é maior? Porque nós, Igreja do Senhor Jesus, nós damos esse mesmo testemunho nas condições, na multiforme sabedoria de Deus espalhada sobre a terra. E é isso que nós temos que ter. Querido, essa palavra do capítulo 5 é poderosa. Nós temos que aprender muito, nós temos essa convivência com o Senhor Jesus e queremos testificar dele em nosso coração. O Senhor Jesus hoje espera de nós que nós tenhamos essa postura de darmos testemunho de fé, não pela condição humana, porque ele diz que ele não aceita testemunho humano. O que é o testemunho humano, querido? É você chamar para si a glória de si próprio, para você exaltar Deus. Não é essa condição que o Senhor Jesus quer, querido. Ele quer que você, na condição que você vive, no lugar que você vive, você dê os testemunhos de fé dessa palavra. Você dando esse testemunho dele, você está dando o testemunho da verdade. E você dando o testemunho da verdade, você vai fazer parte daqueles que vão ter na ressurreição para a vida. É essa chamada no capítulo 5 de João que nós acabamos de ouvir. Querido, eu quero fazer um convite a vocês de nós continuarmos esse estudo do capítulo do Evangelho de João. Amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 6 de João, se assim Deus nos permitir.